Imagine receber uma visão tão intensa de Deus que você sai transformado para sempre. Isso aconteceu com Isaías e mudou não apenas sua vida, mas o curso da história. Quando ele entrou naquele templo, era apenas um homem comum. Quando saiu, carregava o fogo do Altíssimo em seu coração. No século 8 a.C., quando o reino de Judá enfrentava tempos turbulentos e incertezas políticas, Deus levantou um homem extraordinário para ser sua voz profética. Isaías, filho de Amós, emergiu não apenas como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mas como uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Sua importância transcende barreiras temporais e religiosas, impactando gerações através dos séculos. O livro de Isaías não é apenas uma obra literária, é um tesouro espiritual que revela o coração de Deus para a humanidade. Com 66 capítulos repletos de profecias, promessas e revelações divinas, este livro sagrado nos apresenta um homem que ousou falar em nome do Altíssimo em momentos cruciais da história de Israel. Isaías viveu aproximadamente entre 740 e 686 a.C., testemunhando a ascensão e queda de reis, invasões estrangeiras e transformações sociais profundas. Historicamente, Isaías ocupou uma posição única na sociedade judaica de sua época. Diferentemente de outros profetas que vinham de origens humildes, evidências sugerem que ele possuía acesso direto à corte real e influência política significativa. Essa proximidade com o poder não o corrompeu. Pelo contrário, capacitou-o a transmitir as mensagens divinas diretamente aos líderes que mais precisavam ouvi-las, demonstrando como Deus usa diferentes backgrounds para seus propósitos. A relevância de Isaías na história bíblica é incontestável, sendo citado mais de 65 vezes no Novo Testamento. Suas profecias messiânicas são tão precisas e detalhadas que muitos estudiosos as consideram um dos pilares fundamentais da fé cristã. Jesus Cristo mesmo citou Isaías em diversas ocasiões, validando a autoridade profética e a veracidade de suas revelações. Isso demonstra a continuidade e a atemporalidade da mensagem de Isaías. Mas quem era realmente este homem por trás das profecias que mudaram o mundo? Que experiências moldaram seu caráter e sua compreensão única da natureza divina? Para compreendermos completamente o impacto transformador de suas palavras, precisamos mergulhar profundamente no contexto histórico e nos desafios monumentais que ele enfrentou durante seu ministério profético de mais de 40 anos. O mundo de Isaías era um caldeirão de tensões geopolíticas, corrupção moral e crise espiritual sem precedentes. O reino de Judá encontrava-se espremido entre superpotências em expansão, a Assíria ao norte e o Egito ao sul, ambas com ambições imperialistas que ameaçavam a independência e a própria existência da nação judaica. Durante seu ministério, Isaías testemunhou o colapso do Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., um evento traumático que serviu como advertência sombria para Judá. Internamente, a sociedade judaica enfrentava uma degradação moral alarmante. A desigualdade social havia atingido níveis críticos, com os ricos oprimindo descaradamente os pobres, viúvas e órfãos. Os líderes religiosos, que deveriam ser guardiões da lei divina, haviam se corrompido, transformando o culto sagrado em rituais vazios e hipócritas. A justiça havia se tornado uma mercadoria cara, acessível apenas àqueles com recursos financeiros para comprá-la. Os reis de Judá, durante a época de Isaías, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, enfrentavam decisões políticas complexas que testavam constantemente sua fé e dependência de Deus. Acaz, particularmente, representa um exemplo trágico de liderança falha, optando por alianças políticas com nações pagãs em vez de confiar na proteção divina.
Suas escolhas trouxeram consequências devastadoras que afetaram gerações futuras, demonstrando como as decisões de líderes impactam nações inteiras. A pressão espiritual sobre Isaías era imensuravelmente pesada. Imaginem a coragem necessária para confrontar reis, sacerdotes corruptos e uma população rebelde com mensagens muitas vezes impopulares e desafiadoras. Ele não apenas proclamava julgamento, mas também oferecia esperança divina em meio ao caos. Suas profecias frequentemente eram recebidas com hostilidade, ceticismo e até mesmo ameaças de morte, testando constantemente sua resolução e confiança em Deus. Estes desafios monumentais não eram apenas obstáculos externos. Eles moldaram profundamente o caráter de Isaías e sua compreensão da natureza divina. A maneira como ele respondeu a estas pressões revelou não apenas sua humanidade, mas também sua extraordinária capacidade de permanecer fiel à sua vocação divina. Como exatamente ele manteve sua integridade em meio a tamanha adversidade? A resposta encontra-se em momentos decisivos que definiram para sempre seu destino profético. O momento mais transformador na vida de Isaías ocorreu no Templo de Jerusalém, durante o ano em que o rei Uzias morreu. Esta experiência sobrenatural, registrada no capítulo 6 do livro de Isaías, representa um divisor de águas absoluto em sua trajetória espiritual. Ali, diante da majestade indescritível de Deus, cercado por serafins, Isaías confrontou simultaneamente sua própria pecaminosidade e a santidade perfeita do Altíssimo, uma revelação que o marcou para sempre. A resposta de Isaías ao chamado divino, "Eis-me aqui, envia-me a mim", demonstra uma rendição total e incondicional à vontade de Deus, mesmo sabendo que sua missão seria extremamente difícil. Diferentemente de outros profetas que hesitaram ou tentaram negociar com Deus, Isaías abraçou imediatamente sua vocação profética. Esta decisão corajosa revelou um caráter moldado pela humildade genuína e pela confiança inabalável na soberania divina, características que o distinguiriam ao longo de todo o seu ministério. Durante a crise da invasão assíria, sob Senaqueribe, Isaías demonstrou fé extraordinária ao aconselhar o rei Ezequias a confiar exclusivamente em Deus para a libertação de Jerusalém. Enquanto conselheiros políticos recomendavam alianças militares e estratégias humanas, Isaías manteve-se firme na convicção de que Deus interviria sobrenaturalmente. Sua profecia se cumpriu de forma espetacular quando 185.000 soldados assírios morreram em uma única noite, validando dramaticamente sua fé e autoridade profética. A coragem de Isaías para confrontar diretamente o rei Acás sobre sua falta de fé representa outro momento crucial de sua jornada espiritual. Quando Acás recusou pedir um sinal divino por falsa humildade, Isaías ousadamente proclamou a profecia messiânica da Virgem que conceberia Emanuel. Esta profecia, cumprida séculos depois no nascimento de Jesus Cristo, demonstra como Isaías transcendeu as limitações temporais, servindo como ponte profética entre sua época e o futuro da humanidade. Porém, nem todos os momentos de Isaías foram caracterizados por vitórias espirituais evidentes. Ele enfrentou períodos de aparente silêncio divino, resistência popular e até mesmo desânimo pessoal. A tradição judaica sugere que ele foi martirizado durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias, possivelmente sendo cerrado ao meio por sua fidelidade inabalável à verdade divina. Estes momentos de vulnerabilidade humana revelam aspectos profundos de seu caráter que merecem análise cuidadosa. A humildade genuína de Isaías brilha como uma de suas virtudes mais marcantes, especialmente evidente em sua reação à visão divina no templo.
Ao exclamar, "Ai de mim, pois estou perdido", ele demonstrou autoconsciência espiritual rara, reconhecendo instantaneamente sua condição pecaminosa diante da santidade divina. Esta humildade não era falsa modéstia, mas o fundamento sólido sobre o qual Deus construiu um ministério profético poderoso e duradouro. Isaías nunca se considerou superior àqueles a quem ministrava. A coragem inabalável de Isaías para proclamar verdades impopulares revela um caráter forjado na convicção profunda de sua vocação divina. Ele confrontou reis poderosos, denunciou injustiças sociais e proclamou julgamentos divinos sem se intimidar com ameaças ou consequências pessoais. Esta coragem não nasceu da arrogância humana, mas da certeza absoluta de que falava em nome do Deus Todo-Poderoso. Sua intrepidez inspirou gerações de servos de Deus a permanecerem fiéis, mesmo em circunstâncias adversas. A compaixão pastoral de Isaías transparece claramente através de suas profecias, que equilibram magistralmente julgamento e misericórdia. Mesmo proclamando consequências severas para o pecado, ele sempre oferecia esperança de restauração e perdão divino. Suas profecias messiânicas revelam um coração profundamente preocupado com o bem-estar espiritual de seu povo. Ele não era um profeta de condenação fria, mas um pastor espiritual que ansiava pela restauração e pelo arrependimento genuíno de seus compatriotas. A perseverança extraordinária de Isaías durante mais de 4 décadas de ministério profético demonstra uma estamina espiritual notável. Enfrentando oposição constante, aparente falta de resultados visíveis e até mesmo períodos de silêncio divino, ele manteve sua fidelidade inabalável à vocação recebida. Esta perseverança não era teimosia humana, mas fruto de uma confiança madura na soberania e nos propósitos eternos de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer suas palavras proféticas. Contudo, o livro de Isaías também revela momentos de vulnerabilidade humana que o tornam relacionável e real. Suas lamentações ocasionais, questionamentos sobre a aparente falta de resposta do povo e até mesmo expressões de cansaço ministerial mostram que ele experimentou as mesmas lutas emocionais e espirituais que afligem servos de Deus em todas as épocas. Estas fraquezas aparentes, na verdade, destacam sua humanidade autêntica e a graça sustentadora de Deus em sua vida e ministério. A relação de Isaías com Deus transcendeu a típica dinâmica profeta-divindade, desenvolvendo-se numa intimidade espiritual profunda que permeia cada página de seu livro profético. Suas orações registradas revelam não apenas reverência e temor santo, mas também uma confiança filial que lhe permitia expressar angústias, questionamentos e súplicas com total transparência. Deus não era para Isaías uma força distante e impessoal, mas um Pai celestial amoroso e um soberano absolutamente confiável em todas as circunstâncias. Além da visão inaugural no templo, ele recebeu revelações detalhadas sobre o futuro messiânico, o estabelecimento do reino de Deus e eventos escatológicos que ainda estão se cumprindo hoje. Esta intimidade relacional indica que Deus considerava Isaías um confidente confiável de seus propósitos eternos para a humanidade. A linguagem poética e profundamente emocional do livro de Isaías reflete a intensidade da comunhão espiritual entre o profeta e seu Deus. Expressões como Santo, Santo, Santo e descrições majestosas da grandeza divina não são meras fórmulas litúrgicas, mas transbordamentos de um coração que experimentou pessoalmente a presença transformadora do Altíssimo. Isaías escrevia não como um teólogo distante, mas como alguém que havia sido tocado pelo fogo purificador da santidade divina.
O sofrimento de Isaías, por causa de seu povo rebelde, espelha o próprio coração de Deus, revelando como sua sensibilidade espiritual estava alinhada com os sentimentos divinos. Suas lamentações pela dureza de coração de Israel e suas súplicas apaixonadas por misericórdia demonstram que ele havia se tornado um canal através do qual o amor e a dor de Deus podiam fluir para o mundo. Esta identificação emocional com Deus o capacitou a ministrar com autenticidade e poder transformador extraordinários. A confiança inabalável de Isaías nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizê-las, revela uma fé madura que havia sido testada e aprovada através de décadas de fidelidade. Suas profecias messiânicas, proclamadas séculos antes de seu cumprimento, demonstram uma certeza absoluta na veracidade da palavra divina que transcendia limitações temporais. Esta confiança não era ingenuidade, mas fruto de uma relação íntima que havia provado repetidamente a fidelidade inquestionável de Deus. Através da vida e ministério de Isaías, Deus revelou sua natureza multifacetada de maneira única e impactante. A santidade absoluta de Deus, enfatizada repetidamente como o Santo de Israel, tornou-se uma marca distintiva da teologia de Isaías. Esta revelação não apresenta Deus como distante ou inacessível, mas como um ser perfeito que exige pureza, enquanto providencia os meios para alcançá-la. A experiência de purificação de Isaías com a brasa do altar demonstra que Deus deseja intimidade, não isolamento. A justiça divina permeia todo o livro de Isaías, revelando um Deus que não tolera opressão, corrupção ou injustiça social. As denúncias proféticas contra líderes corruptos e sistemas injustos mostram que Deus se importa profundamente com questões sociais e defende ativamente os marginalizados. Esta revelação desafia qualquer percepção de Deus como indiferente ao sofrimento humano, apresentando-o como um defensor apaixonado dos vulneráveis e um juiz justo que responsabiliza os poderosos. A misericórdia infinita de Deus brilha através das promessas de restauração e perdão registradas no livro de Isaías. Mesmo após proclamar julgamentos severos, Deus consistentemente oferece esperança de redenção e renovação. As promessas de um novo céu e nova terra e a restauração de Israel demonstram que o coração divino anseia pela reconciliação, não pela destruição. Esta misericórdia não é permissividade, mas amor transformador que capacita mudança genuína. A fidelidade inabalável de Deus às suas promessas se manifesta poderosamente através das profecias messiânicas de Isaías. Predições detalhadas sobre o nascimento, ministério, sofrimento e glorificação do Messias, cumpridas centenas de anos depois em Jesus Cristo, atestam a confiabilidade absoluta da palavra divina. Esta fidelidade profética encoraja crentes de todas as épocas a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando o cumprimento parece impossível ou distante. A soberania absoluta de Deus sobre nações, reis e eventos históricos é magistralmente revelada através das profecias de Isaías sobre impérios mundiais. Babilônia, Pérsia e outras superpotências são apresentadas como instrumentos nas mãos divinas para cumprir propósitos eternos. Esta revelação da soberania divina não diminui a responsabilidade humana, mas oferece esperança profunda de que, independentemente das circunstâncias, Deus permanece no controle absoluto da história. Sua vontade perfeita prevalecerá eternamente. A jornada de fé de Isaías oferece lições transformadoras para cristãos contemporâneos, enfrentando desafios similares em um mundo igualmente conturbado. Sua resposta imediata ao chamado divino, "Eis-me aqui, envia-me",
desafia nossa tendência moderna de negociar com Deus ou condicionar nossa obediência a circunstâncias favoráveis. Em uma era de compromissos espirituais, a rendição total de Isaías inspira uma entrega genuína que prioriza os propósitos divinos acima de conveniências pessoais e expectativas sociais. A coragem profética de Isaías para confrontar injustiças sociais ressoa poderosamente em nossa época, marcada por desigualdades crescentes e corrupção sistêmica. Seu exemplo encoraja crentes a utilizarem suas vozes e posições de influência para defender os oprimidos, denunciar a corrupção e promover justiça bíblica. Não podemos permanecer silenciosos diante da opressão, mas devemos seguir o exemplo de Isaías de falar verdades bíblicas com amor e coragem, independentemente das consequências pessoais. A perseverança ministerial de Isaías, através de 4 décadas de aparente falta de resultados visíveis, oferece encorajamento vital para líderes espirituais desanimados. Em uma cultura que prioriza resultados imediatos e crescimento quantificável, o exemplo de Isaías lembra-nos que fidelidade, não sucesso aparente, é o critério divino supremo. Sua persistência ensina que plantar sementes espirituais requer paciência, confiando que Deus produzirá frutos no tempo apropriado, mesmo quando não vemos mudanças imediatas. A intimidade espiritual de Isaías com Deus desafia nossa tendência moderna de relacionamentos superficiais com o divino. Suas orações apaixonadas, adoração profunda e vulnerabilidade transparente diante de Deus contrastam drasticamente com a espiritualidade casual predominante hoje. O livro de Isaías nos convida a buscar encontros genuínos com a presença divina, permitindo que Deus transforme não apenas nossas circunstâncias, mas fundamentalmente nosso caráter e perspectivas sobre a vida. Finalmente, a esperança messiânica que permeia todo o ministério de Isaías oferece ancoragem espiritual em tempos de incerteza global. Suas profecias sobre Jesus Cristo lembram-nos que, independentemente do caos mundial, Deus possui um plano redentor perfeito em desenvolvimento. Esta esperança não é escapismo passivo, mas motivação ativa para participar dos propósitos divinos, enquanto aguardamos o cumprimento completo de suas promessas eternas. Se esta jornada através da vida de Isaías tocou seu coração, compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que precisam de encorajamento espiritual. Inscreva-se em nosso canal para mais estudos bíblicos transformadores que conectam a sabedoria antiga com desafios contemporâneos. Deixe nos comentários qual aspecto da vida de Isaías mais impactou sua jornada de fé. Sua história pode encorajar outros irmãos.